pessoal? Bem-vindo a mais um encontro. E de fato é um encontro tão especial, porque trata daquilo que é mais necessário para nós como gente. É um encontro que vai trazer para mim e para você aquela percepção do quanto nós precisamos estar mais e mais conectados com a realidade do Deus Criador. Por isso, se concentra aqui. Não perde esse momento. Vive essa realidade, não apenas aquilo que eu estou sentindo e vivendo aqui, nesse exato momento, mas aí na sua casa. Chama pelo Senhor. Busca Ele, Ele vai te alcançar. Ele vai fazer coisas grandes e tremendas. É um tempo de cura. É um tempo de salvação. É um tempo de liberdade. É um tempo de usufruir de tudo que há de mais rico na experiência com o Criador de todas as coisas. Vamos fazer isso. Adora ao Senhor. Curte esse momento. Busca a Deus de todo o coração. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Mosaico. Privilégio estar com vocês nesse dia lindo de domingo. E aonde quer que você esteja, qualquer parte do mundo, eu te convido a adorar e a celebrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Oh, oh. Oh, oh, oh. Eu te quero, Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Tu és a minha porção, Senhor. Oh, tu és a minha herança. Tu és tudo, 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 tudo que eu preciso, Jesus, meu pastor, meu Senhor.
anseio, cante. Meu anseio és tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que presença gloriosa do teu Espírito. Cante comigo aqui, ó. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Que gloriosa essa presença do doce Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar nesse dia a orar. E o meu desejo de coração, eu falo a vocês de coração, de verdade, é que a presença do Espírito Santo esteja, sabe, no seu coração de maneira muito poderosa. Que o seu coração inunde, que a sua vida transborde da presença do Altíssimo. E eu gostaria de orar com você. Para você que está em casa, aflito, coração talvez apertado. A gente está vivendo um tempo muito difícil. A gente tem vivido dias de angústias. Eu tenho encontrado pessoas na rua, tenho encontrado pessoas no metrô, nos ônibus, e eu tenho olhado para os olhos delas, porque está todo mundo usando máscara, mas você pode olhar, eu olho para os olhos e eu vejo angústia, vejo tristeza, vejo incerteza. Talvez você esteja assim nesse dia. Eu quero dizer para ti, muita gente fala que a esperança é a última que morre. E eu quero afirmar para vocês nesse dia que
A esperança, ela não morre. A nossa esperança é Jesus. Então eu quero orar com você. Quero orar com você, abençoar sua vida, sua casa, sua família, seus projetos. E saiba que Deus está cuidando de tudo. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse dia eu quero colocar o coração de todas as pessoas nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente pensa. Tua palavra nos diz no Salmo 139 que as palavras não chegaram à boca ainda. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar. O Senhor conhece tudo o que acontece em nós, dentro de nós. E o Senhor não está indiferente com relação a isso. Eu oro pedindo para o Senhor abraçar com amor essa pessoa, esse amigo que está assistindo, essa querida que está assistindo. Enxugue as lágrimas, enxugue os prantos, traz alegria em meio à tristeza, traz a paz em meio à guerra. E eu oro pedindo para o Senhor, sabe, colocar a tua mão nessa casa, nessa família, nesses corações. E que nesse dia, onde quer que cada pessoa esteja, Senhor Jesus, eu peço, alcance com graça, com o teu favor e com a tua misericórdia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós iremos ouvir uma palavra agora pelo nosso pastor Renan, e que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Fique com essa palavra e que o seu coração se alegre. Se alegre. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Hoje estamos chegando praticamente ao fim dessa série sobre disciplinas espirituais. E a quarta disciplina espiritual que eu gostaria de compartilhar com vocês é com respeito à adoração. Nós somos chamados constantemente pelas Escrituras a adoração ao Deus verdadeiro, a adoração ao Deus Criador de todas as coisas. E o fato é que quando nós olhamos para a humanidade, nós percebemos que a mesma tem sede por transcendência. Ela tem sede por viver algo que necessariamente esse mundo não consegue dar para ela, porque quando ela se encontra dentro dessa existência, ela se percebe extremamente ansiosa por algo muito maior, que a experiência imediata com o cosmos e com o mundo pode nos dar. Por isso que nós percebemos toda essa pluralidade religiosa, bem como ideológica, mística, existente na humanidade. Porque ela quer algo que esteja além da experiência imediata. Contradizendo, portanto, todas as previsões que a sociologia trazia em relação à modernidade, à pós-modernidade, que era um mundo onde a secularização, como apontava Max Weber, dominaria a sociedade. Ou seja, um mundo sem Deus. Um mundo guiado pela ciência, pela tecnologia, pela razão e sem a necessidade do transcendente. Mas parece que fomos frustrados por essa perspectiva porque nós nos encontramos num mundo mágico,
Nós nos encontramos no mundo onde as pessoas estão cada vez mais à procura de espiritualidade, à busca de Deus. É interessante que uma pesquisa na Universidade de Oxford levava em consideração a seguinte pergunta: você acredita em Deus? E os alunos ali de ciências da religião foram sair para fazer essa pesquisa e voltaram um tanto quanto que satisfeitos com as respostas que receberam, porque perceberam que de fato a humanidade ela estava caminhando numa perspectiva um tanto quanto ateísta. Porém, ao chegarem para o seu professor e exporem a pesquisa, mostrando que as pessoas estavam cada vez mais descrentes na realidade de Deus, o professor olhou para eles e falou: é o seguinte, a pergunta que vocês fizeram para o descortinamento da religiosidade humana não foi correta. A pergunta não é se você acredita em Deus ou não. A pergunta é em que você acredita. Então, ao saírem novamente para fazerem essa pesquisa, eles perceberam que as pessoas acreditam em tantas e tantas coisas, ainda que neguem a necessidade do Deus que a Bíblia apresenta e que foi revelado pela fé cristã ao longo dos anos. É interessante você perceber isso, porque essa necessidade, esse anseio por Deus, revela que fomos criados para um propósito muito maior do que simplesmente existir e fazermos tudo aquilo que nós normalmente fazemos. É muito mais do que apenas trabalhar, é muito mais do que apenas se divertir aos finais de semana ou durante a semana, comer, fazer as coisas cotidianas, criar os filhos. É muito maior do que isso. Porque parece que fica faltando alguma coisa. Parece que fica um vazio, um vácuo no nosso coração. Então o homem vai procurar de alguma maneira se conectar com algo que dê sentido, significado, que tire ele desse desespero existencial que não desaparece a partir do dia a dia, mas apenas no encontro com o transcendente, no encontro com Deus. Por isso que a Bíblia mostra que o homem foi criado para se conectar com Deus. O homem é um ser religioso. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que diz assim, vou ler aqui para vocês: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um outro lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou um eco, ou uma miragem. Que fantástica essa declaração! C.S. Lewis, como um ex-ateu, ele compreendeu muito bem que as coisas que nos foram dadas nessa realidade são sim bênçãos que o Deus Criador nos reserva, porém extremamente
pequenas diante da necessidade imensa que existe no nosso coração de nos conectarmos com a pessoa do Criador. Por isso que eu gosto da perspectiva teológica descrita lá em Gênesis capítulo 1, que vai mostrar para mim e para você que para nós vivermos a vida de uma maneira completa, nós devemos nos relacionar uns com os outros. Nós fomos criados para um relacionamento sociocultural entre eu e o meu semelhante. É o que nós chamamos de mandato social. Nós fomos criados para um relacionamento com a natureza, um relacionamento de cuidado, de amor e de subsistência, a fim de nós nutrirmos para a humanidade tudo aquilo que a natureza pode nos dar e trazer, assim, desenvolvimento em todas as dimensões. Isso é mandato cultural. Mas também nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus vivo. Nós somos criados para estarmos perto do Criador de todas as coisas. Mas a grande pergunta é: quem é esse Deus? E como eu posso saber que eu estou adorando ao Deus verdadeiro? E como é possível viver essa plenitude da adoração que me foi colocada como intrinsecamente humana em mim, está dentro do meu DNA? Como eu posso saber que Ele é o Deus verdadeiro? Apenas, irmãos, por meio da revelação das Escrituras. Obviamente, à medida que nós caminhamos nessa reflexão com respeito àquilo que eu acredito, nós chegaremos a algumas conclusões que devem sim, de fato, nos conduzir à experiência com Deus verdadeiro, revelado na Bíblia judaico-cristã, que nos convida para olharmos para Ele como um Deus único, olharmos para a sua unicidade, olharmos para a sua realidade e manifestação imediata, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele fala, porque Ele intervém, e revelada nas Escrituras. Toda e qualquer perspectiva religiosa, preste atenção nisso, ela, de alguma maneira, se encontrando distante da palavra de Deus e das Escrituras, vai reduzir a pessoa de Deus, vai reduzir a realidade, vai confundir as pessoas. Então, por mais que exista algumas verdades dentro do pensamento religioso humano, no todo, ele acaba por nos afastar de nós mesmos, da criação e do Deus verdadeiro. Ele destitui de nós a nossa essência natural. Por isso que nós precisamos da revelação das Escrituras para nos conduzir à pessoa de Deus. Ele nos criou para Ele, então a gente está à procura dEle. mas a revelação dele não é a partir de mim. O homem não cria Deus. Quando o homem criou Deus, ele reduziu Deus às suas próprias paixões. Basta apenas olhar os deuses gregos. Ele reduziu Deus apenas às suas percepções da realidade. Zeus, um cara extremamente poderoso, o Senhor do Olímpio, mas extremamente mulherengo. Atena, deusa da sabedoria, reduzindo Deus apenas à razão humana.
o Baco, né, o deus romano, o deus do vinho, reduzindo Deus apenas aos prazeres humanos e assim por diante. A gente poderia citar outros tipos de religião que fazem com que Deus se torne uma figura meramente criada por nós. É aquilo que nós compreendemos como a confusão entre Criador e criatura. Deus se torna a natureza, Deus se torna a criação, Deus se torna tudo. É um panteísmo geral que nós vivemos no dia a dia daqueles que, de alguma forma, não quiseram se render à realidade do Deus revelado nas Escrituras cristãs. É um Deus extremamente pequeno. É um Deus que se confunde com a criação. Isso gera tantas e tantas coisas terríveis. Não traz uma esperança real. Porque vai dizer para mim e para você que se o Deus que existe é isso que está aí, a gente tem que se render à realidade de que o mal vai sempre existir e algumas coisas boas vão sempre existir, como nós experimentamos na experiência diária. É difícil viver assim. A gente vai se render a uma macroestrutura religiosa que, de alguma forma, faz a gente sofrer como humano, faz a gente sofrer como gente. Tantas e tantas bizarrices que são desenvolvidas por causa de religiões que se recusaram a ter a sua orientação por meio da revelação especial de Deus. Ou Deus se torna extremamente distante, Deus se torna uma entidade desconhecida, Deus se torna uma entidade que nós não podemos nos aproximar pessoalmente. Não é um Deus pessoal, não é um Deus que fala, como acontece em grandes religiões do mundo, como o islamismo, por exemplo. Alá é um Deus distante. Alá, ele não se revela pessoalmente, ele não fala, ele precisa de um transmissor. O Deus da Bíblia não. Então existe na pessoa de Deus essa unicidade. Ele é único. Ele é único. E não há como fugirmos dessa realidade. Se nós queremos viver uma vida espiritual saudável, a gente deve olhar para a realidade desse Deus. E olhando para a realidade desse Deus, entender que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele se autodeclarava: eu sou o que sou. Yehowa, aquele que preenche todas as coisas, aquele que é infinitamente grande, aquele que não foi criado pelo universo, diferentemente de tantos outros deuses que foram criados pelo universo, pelo tempo, pelo mar, pelo céu, enfim. Ele criou tudo. Isso é grande demais. O universo em sua finitude não é capaz de conter a glória do Deus Criador. Isso é grande demais para a gente. A fé judaico-cristã, ela não é simplesmente mais uma fé que apresenta a realidade de mais um Deus criado pelos homens. Pelo contrário, ela é a revelação divina. Afinal de contas, como poderia o finito conceber o infinito se não for por revelação de Deus?
Como poderia o mal conceber a bondade, o altruísmo, a generosidade, o dar-se pelo outro, se não for pela revelação de Deus? Como poderia nós termos senso de justiça em um mundo de injustiças, onde parece que o mais forte sempre vai dominar o mais fraco, se não for pela revelação de Deus? O Deus da Bíblia é um Deus que se apresenta como Deus único. Eu não quero que você se sinta ofendido por isso. Pelo contrário. Eu quero que você se sinta liberto. Eu quero que você se sinta convidado a conhecer o Deus que é maior do que todo e qualquer ídolo que nós construímos. É maior do que toda e qualquer entidade que nós servimos. É um Deus que destroça os ídolos humanos que foram criados para simplesmente justificar os poderes de alguém ou as más ações que nós vivemos. Ele destrona poderes de homens ou mulheres que tentam nos manipular por meio de poderes espirituais terríveis. Ele é o Senhor dos senhores, o Criador de tudo. E nele nós nos encontramos. Nele nós somos plenamente satisfeitos. Por isso a Bíblia nos convida a adorarmos ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador de todas as coisas. O livro dos Salmos é um livro magnífico que vai falar para mim e para você que há deleite em adorar a Deus. Não pense que quando a Bíblia nos chama a adorarmos ao Criador, isso implica necessariamente em um Deus que é carente de adoração. Não, ele não é carente de nada. Ele é pleno. Nele reside toda a plenitude de vida, toda a plenitude de alegria, toda a plenitude de sabedoria, toda a plenitude de força. Ele não precisa de nada que nós possamos produzir para ele. Ele simplesmente nos ama, nos quer como Deus pessoal, como Deus criador, como Deus que nos encontra. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos abençoa. Ele simplesmente no dia a dia nos dá graça, força, glória, beleza, virtude, ciência, alimento, para que a gente possa viver o nosso dia a dia. O problema da humanidade não está na pessoa de Deus, o problema da humanidade está em nós simplesmente decidirmos adorar a outra coisa, adorar a nós mesmos, adorar aquilo que não deve ser adoração, porque confunde tudo, nos prejudica por demais, nos leva a prisões, sejam prisões espirituais, sejam prisões intelectuais, sejam prisões socioculturais, sejam aprisionamentos que destroem os relacionamentos de um homem para com outro homem. É isso que acontece na humanidade quando ela rejeita a pessoa do Deus que o tempo todo entrega para ela tudo aquilo que é necessário para a existência. Esse é o discurso do apóstolo Paulo em Atos capítulo 17 para os atenienses, para os filósofos epicureus e estoicos. Deus nos tem dado todas as coisas, dele provém todas as coisas boas e todas as virtudes. Ele nos convida a adorarmos a ele. A adoração é o convite mais sublime que nós poderíamos receber em nossa vida. Por isso as Escrituras, elas falam em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19,
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse texto está nos convidando a estarmos na presença de Deus em adoração. Para esse encontro, para essa condição tão natural em nós, ele restaura o nosso DNA de homens e mulheres criados para usufruirmos e experimentarmos da pessoa de Deus. Esse é o chamado do Criador. Esse é o chamado de Deus. E as Escrituras, elas vão revelar para mim e para você que nós devemos entrar com intrepidez, ou seja, com coragem. Nós podemos usufruir dessa realidade poderosa do Deus Criador de maneira intensa. E isso traz algo tão magnífico, que é a figura da antiga liturgia do Antigo Testamento, a antiga aliança, que apontava para o momento onde nós não precisávamos mais de todo aquele movimento litúrgico para nos aproximarmos de Deus. E que movimento litúrgico era aquele? Era um movimento que apontava para a realidade de que um mal existe, que esse mal precisa ser retirado de nós e da criação, de nós e da sociedade. E esse mal é chamado de pecado. Por isso que na liturgia do Antigo Testamento havia o sacrifício do melhor cordeiro. Havia a instituição da liturgia com aquilo que se chamava de bode expiatório, onde era colocado sobre a mão daquele bode a representação de que ele estava carregando os pecados da sociedade judaica, do povo judeu, quando o sacerdote ele fazia o sacrifício do cordeiro. Quando o sacerdote fazia o derramamento de sangue. Isso representava a minha e a sua vida. Porque, afinal de contas, algo terrível aconteceu. O pecado nos destrói, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é a causa da separação e destruição de famílias. O pecado é a causa da morte, o pecado é a causa da poluição, o pecado é a causa da má distribuição da economia, ou seja, da má distribuição de recursos que o mundo nos oferece. O pecado é a causa da pobreza, o pecado é a causa da perseguição aos cristãos, o pecado é a causa da desunião humana. Então, dentro dessa perspectiva litúrgica do Antigo Testamento, o pecado era retirado por meio da morte de um cordeiro, por meio da morte de alguém, porque afinal de contas, no mundo onde existe um Deus Criador que é perfeito, justo e bom, nós não poderíamos coexistir como humanos, nós deveríamos não existir mais, nós deveríamos morrer. Por quê? Porque nós pecamos. Mas o Criador tanto nos ama, que Ele mesmo proveu, como a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, livramento. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, morto em nosso lugar. Ele é também chamado de sumo sacerdote, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é que nos representa diante de Deus.
De forma que o convite de Hebreus é para que nós entremos com ousadia no Santo dos Santos. Isso é espetacular. Porque essa analogia com a antiga liturgia do Antigo Testamento mostrava uma relação tão viva com Deus, era tão forte isso. Deus, ele se mostrava de maneira intensa no Santo dos Santos. Era tão palpável que os sacerdotes, eles tinham medo de morrer diante de tanta glória, diante de tanta a perfeição, diante de tanta beleza, e eles sendo imperfeitos. Eles precisavam entrar ali, de fato, cobertos pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro sem mácula. Cristo Jesus, esse Cordeiro, nos convida a entrarmos nesse ambiente onde a beleza, a glória, a santidade, a grandeza de Deus se manifesta de maneira palpável. Isso é adoração. O nosso chamado para experimentarmos de Deus de maneira palpável, dia a dia. Bem como na nossa adoração comunitária. Nós somos chamados a vivermos essa realidade da glória e presença de Deus à medida que nós invocamos o seu nome. Então a gente entra com intrepidez nesse ambiente. E quando a gente entra com intrepidez nesse ambiente, nessa glória de Deus, nós nos encontramos com a pessoa mais majestosa de todo o universo. A pessoa que é celebrada do nascer do sol ao pôr do sol por toda a criação. Todos louvam Yehowa. Afinal de contas, o nome Yahvé, Jeová, Yehowa, na língua hebraica, é falada como que em uma respiração. Yehowa. Por isso que a Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor, porque o ato de respirar é chamar o nome de Deus. Essa glória majestosa que é adorada por todo ser que existe, homens, mulheres, crianças e velhos, que nesse exato momento louvam o nome excelso do Criador. É o convite que é feito para a gente. E aqui eu queria que você entendesse que eu não estou falando o nome de Deus em vão. Eu estou adorando Ele, que se apresentou desse jeito a todos aqueles que foram amigos dele. E que nos chama para esse relacionamento de intimidade, reverência, mas intimidade. Por isso, intrepidez. A boa notícia é que quando Deus olha para a gente, e quando a gente se coloca diante de Deus em adoração, nós não precisamos mais temer nos aproximarmos dele. Porque Cristo Jesus pagou o preço que estava sobre nós. A justiça de Deus, a indignação pelo fato de nós recusarmos e não vivermos a gratidão em nosso coração por tudo aquilo que Ele tem nos dado. A justiça de Deus foi paga na morte de Cristo Jesus no Calvário. E nós podemos agora nos aproximar dele com ousadia e usufruirmos de toda a sua glória. É interessante
que a perspectiva do Shabat, a perspectiva do sábado e a perspectiva de descanso está justamente nisso, na experiência da adoração ao Deus Criador de todas as coisas, que se aproxima de nós e manifesta a sua glória à medida que nós adoramos a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado no dia a dia, como a gente está compartilhando aqui. Dele vem todas as coisas. Por isso que não é apenas uma viagem de férias, não é apenas uma curtição no final de semana, mas é a adoração comunitária. O dia que nós separamos para adorar a Deus, que traz esse descanso real para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma. Então, o chamado para guardar o sábado é maravilhoso porque, em primeiro lugar, para com essa frenesia que nós temos de trabalhar o tempo inteiro e, de alguma forma, a ganharmos financeiramente para vivermos e usufruirmos de algo que no futuro pode ser que não traga o descanso que a gente precisa. Deus quer que você pare um dia na semana para buscar a Ele, juntamente com os outros irmãos. Por isso que o texto continua e diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Esse contexto de um chamado à adoração ao Deus vivo implica necessariamente a comunhão de uns com os outros. O escritor de Hebreus faz questão de salientar que nós devemos nos encontrar como povo de Deus. Por mais que nós tenhamos os nossos pequenos grupos, por mais que nós tenhamos a nossa adoração pessoal em nossa casa, fechada a porta do nosso quarto diante do nosso Pai, nós somos chamados a comungarmos uns com os outros nesse princípio de adoração que aponta para a realidade final, onde o tabernáculo de Deus, como fala Apocalipse capítulo 21, estará com os homens e Deus estará no meio deles de maneira plena. Esse sinal para o mundo de que Deus está presente junto com a sociedade, junto com a comunidade, junto com o povo, é manifestado no momento de adoração comunitária da igreja. Isso é lindo. Por quê? Porque não há acepção de pessoas. Negros, brancos, pardos, todas as nações ali representadas numa comunidade pequena ou numa comunidade grande, exasperando louvores e adoração àquele que reina, existe, é majestoso e cheio de glória. Se você quer viver uma vida cristã de fato autêntica, relevante, persuasiva, que faz diferença no mundo, você necessariamente deve obedecer a esse chamado de adorar ao Deus Criador de todas as coisas. Você deve necessariamente buscar ativamente o descanso sabático, o dia de adoração, que para nós cristãos não é o sábado, mas o domingo. Porque Cristo ressuscitou no domingo. Porque os irmãos se reuniam aos domingos para adorar a Deus. Desde a igreja primitiva, perpassando toda a história. Você quer viver uma vida de fato poderosa, viva, que revela
a majestade, a grandeza desse Deus. Plena, cheia de vitalidade. Comece a adorar a Deus. Aí mesmo onde você está. E venha adorar a Deus. Juntamente com seus irmãos em Cristo. Vamos viver isso? Vamos viver essa realidade da adoração em nossas vidas. Esse chamado a adorarmos em espírito e em verdade, porque Cristo Jesus veio. Ele manifesta a verdade de Deus. Ele abre o espaço para que nós possamos usufruir dessa realidade de Deus. Basta chamá-lo. Basta invocá-lo. Basta dizer: Senhor, estou aqui. Revela-te a mim. E deixar esse ambiente que está em você, ao redor de você, encher a sua vida e o seu coração. Nada poderá nos separar mais da glória de Deus por causa de Cristo Jesus. Se você ainda não vive essa experiência, eu desafio você a confessar os seus pecados, a deixar os seus falsos deuses, a deixar a sua idolatria e a buscar o Deus Criador de todas as coisas. Ele vai te libertar. Ele vai abrir os seus olhos para essa realidade. E você vai poder dizer, como o C.S. Lewis falou: eu fui criado para um outro mundo. E é o mundo da glória, do relacionamento, da intimidade, da vida do Deus Criador de todas as coisas. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos orar, irmãos. Estamos diante do Senhor, Pai. Tu és tão lindo, Senhor. Tua glória enche a terra e enche os céus. Aliás, nem os céus dos céus são capazes de conter a tua glória. Mas o Senhor nos chama a estarmos diante dessa glória sublime e tremenda. E nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor. E com ousadia nós nos aproximamos diante do Senhor. Nós queremos, Pai, vivermos e experimentarmos da Tua glória. Nós queremos Te adorar. Nós queremos compreender, Senhor, porque os anjos não param de declarar a Tua santidade, a Tua beleza, a Tua grandeza. Nós queremos compreender porque eles se prostram. É muito poder, Senhor. É muita grandeza, Deus. É muita glória, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, porque fomos criados para isso. Por isso nos enche, nos preenche. Nos enche, Senhor, e revela Teu poder e a Tua santidade a nós. Mais do Senhor, mais de Ti. Nós Te queremos, Senhor, no dia de hoje. Grande, tremendo, glorioso Deus. Deus que tudo faz. Deus que faz com que nós usufruamos de tudo de bom que existe nessa realidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Passaríamos a manhã toda aqui na Tua presença, Deus. Como é bom estar com o Senhor. Que a graça do nosso sumo sacerdote, aquele que abriu o caminho para a glória de Deus, que o amor e a glória do Criador e que o poder do Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre. Amém. Vamos viver um tempo de adoração ao Criador de todas as coisas. Deus abençoe sua semana.